Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Como é que tá o som para vocês? Tá conseguindo ouvir bem? Na nossa aula de hoje a gente vai falar dos sinais dos anjos, do universo, da intuição. Bem-vindos. Vai dando um retorno para mim como é que tá o som. Estão conseguindo ouvir bem? Se vocês tiverem alguma pergunta com relação a esse assunto, também vai escrevendo, que eu vou respondendo ao longo da aula, conforme for cabendo dentro da estrutura que eu criei, senão eu não consigo seguir um raciocínio aqui. Boa tarde. Bem-vinda. Ah, legal. Se já conhecia o conteúdo ou também nunca viu nenhuma das minhas lives, nenhuma das mensagens? Essa aula que eu tô fazendo hoje é uma aula mais de apresentação do meu trabalho e para ajudar a tirar algumas das dúvidas de vocês. Tem muitas seguidoras novas entrando aqui no meu perfil nas últimas semanas, né, que estão vindo mais por causa desse conteúdo que eu tenho falado dos anjos, dos arcanjos, das orações, dos sinais do universo. E as pessoas chegam aqui com bastante dúvidas, né? E chegam também, às vezes, sem saber o que eu faço, sem saber o meu trabalho. Então, eu montei uma estrutura para a gente fazer a aula. A gente vai, primeiro eu vou me apresentar para vocês, depois eu vou falar um pouquinho do que é a intuição. Depois a gente vai passar para diferenciar a intuição de sinais de comunicação com o universo. E depois, por último, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Se vocês já tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem escrever aqui. Eu tenho algumas perguntas que vocês deixaram também nos comentários, que me mandam por direct, e aí eu vou respondendo isso ao longo do conteúdo da aula, conforme for entrando no tema que eu tô falando no momento. Tá? Vou falar brevemente, não é para demorar muito tempo, a gente vai ficar aqui uns 20 minutinhos. Então já se organiza. Respira fundo, vamos fazer uma respiração para trazer a atenção para o nosso corpo, para o momento presente e se preparar para estar aqui prestando atenção e recebendo o conteúdo, recebendo as mensagens necessárias. Respira fundo, solta o ar pela boca, solta os ombros. Mais uma vez, respira fundo, solta o ar pela boca, relaxa a mandíbula. Última vez. Muito bem. Espero que vocês já estejam mais relaxadas. Então, vou me apresentar rapidamente, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Quem está chegando agora, bem-vindos. Eu sou Bárbara Eleodora. Eu tenho mediunidade desde que eu sou criança, mas eu não tenho lembrança de me comunicar com os anjos quando eu era criança, né? Tinha mais assim os amiguinhos imaginários, brincava com as fadas, via alguns espíritos de vez em quando, mas eu não tenho lembrança de anjo quando eu era criança. Esse contato com os anjos ele já veio quando eu era adulta. Eu me formei em física, no final do meu doutorado eu tive uma depressão muito forte. E nesse processo de depressão eu comecei a fazer aula de yoga e comecei a buscar o lado mais espiritual. Foi quando eu comecei a ter um mestre espiritual para me guiar. E é um mestre espiritual dentro de uma linha hinduísta, que não tem nada a ver, que não fala dos anjos da forma como a gente conhece. Mas nesse processo de purificar a minha energia, de fazer os exercícios do yoga, fazer a iniciação do reiki, que abre os nossos canais, e também nesse melhoramento pessoal que a gente vai fazendo quando a gente escolhe ter um caminho espiritual, eu comecei
a elevar minha vibração a ponto de conseguir enxergar naturalmente os anjos. Eu passei por um retiro de 10 dias, um retiro de silêncio no ashram desse monge, que era meu mestre espiritual, e lá eu comecei a ter visões de mestres espirituais. Quando eu volto para minha casa, que eu continuo o processo de meditações, aparece para mim o Arcanjo Rafael com uma aura de luz gigante que preencheu toda a sala. E eu não senti medo, na verdade, eu senti um aconchego, uma segurança muito grande quando isso aconteceu. E o Arcanjo Rafael disse para mim que ele era Rafael, que eu não precisava ter medo, que ele ia me guiar num processo de desenvolvimento pessoal e que ele ia me dizer tudo o que eu precisava fazer, porque eu precisava fazer uma missão de entregar a mensagem dos anjos para a pessoa, que da mesma forma como eu estava tendo acesso e me conectando com os anjos, isso também é possível para todo mundo pode ter esse acesso. Então, a partir daquele momento, começou o meu treinamento diretamente com os anjos, não foi um processo de estudar ou um processo de vir dentro de uma tradição religiosa, foi um processo de experiência direta com o anjo, que foi me guiando no que eu precisava fazer. E aí eu comecei a procurar livros, comecei a procurar meditações e cursos, comecei a utilizar oráculo. Eu também não sabia ler tarô, não sabia ler oráculo, mas eu comprei um oráculo dos arcanjos para pedir mensagem dos anjos diariamente, e com isso eu comecei também a tirar mensagem para os meus amigos e batia muito o que estava acontecendo na vida deles, eles começaram a agradecer muito, e foi assim que eu comecei a fazer atendimentos com o tarô dos anjos, né? Foi um processo muito intuitivo e foi muito guiado pela experiência que eu tive dos anjos. E o que os anjos me pediram era, a partir dali, começar a ensinar isso para as pessoas. Foi assim que surgiu o curso de Conexão com os Anjos e que eu dou todos os anos desde 2015. Essa experiência que eu tive com o Arcanjo Rafael foi em 2015, mas o meu processo todo de limpeza energética que passou por essa transformação para que eu pudesse ver os anjos começou em 2014, né? Então, foi um processo grande de transformação onde a minha aura se reajustou e eu comecei a elevar a minha vibração. E a partir desse processo de elevar a vibração, a gente consegue sentir e perceber a energia dos anjos. Porque não é que os anjos não estão dando mensagem pra gente o tempo inteiro. Eles estão se comunicando, eles estão dando mensagem. A gente pede ajuda, eles respondem sempre. Sempre quando a gente pede, eles nos ajudam. A nossa conexão com eles é mental. O problema é que a gente quer sentir no corpo físico. Só que anjo é um ser de luz. Ele não tem corpo, ele não tem nem corpo sutil. Anjo é pura luz, então a gente só sente a energia de luz dos anjos quando a gente eleva a nossa vibração. A partir do momento em que a gente eleva a nossa vibração, a gente começa a sentir, a perceber as sensações, ver as luzes, enxergar, sentir os anjos com a gente. E a diferença dessa intuição que eu tenho é apenas que eu já treinei a minha habilidade, porque a intuição ela é para todo mundo. A intuição ela é um instinto de sobrevivência. Todas as pessoas têm intuição. Os nossos chakras naturalmente estão o tempo todo coletando as informações do ambiente, lendo o nosso ambiente, para que a gente entenda se a gente está seguro ou não. É assim que se formou o nosso instinto de sobrevivência. Então, a nossa intuição faz parte desse processo de sobrevivência. A gente sabe ler as energias do ambiente e perceber se a gente precisa correr, se a gente precisa ficar, se a gente pode confiar em alguém. E a gente sente isso no corpo. Não é um pensamento, não é um raciocínio, não é uma coisa assim, será que eu posso confiar nessa pessoa? Ou será que eu tenho que correr? Não, o teu corpo reage. O corpo sente. Aí você sente e não sabe como é que você sente, não sabe como é que você sabe. Você só sabe que é verdade. E quando a gente segue a nossa intuição, quando a gente está treinado para ouvir a nossa intuição, a nossa vida passa a ser guiada pelo universo. Porque a gente está no momento presente, conectado, sentindo toda a energia do universo. Então, qual que é a diferença de receber mensagens dos anjos e receber mensagem da nossa intuição? A intuição, ela é um scanner. Ela está o tempo inteiro lendo o que está acontecendo ao meu redor, mas ela tem um limite.
Eu consigo ler a energia do presente ou um futuro muito próximo. Agora, algo que vai acontecer em longo tempo, algo que eu preciso fazer para mudar, para conseguir aquilo que eu desejo, isso é um treinamento que a gente precisa fazer, de desenvolver uma comunicação com os anjos e os guias, para que eles mandem mensagem para a gente. E a forma como eles mandam mensagem para a gente é através da intuição. Então, antes de tudo, vocês têm que aprender a treinar a intuição de vocês. Antes de sair pedindo sinal para os anjos, de pedir sinal para o universo e achar que tudo que aparece na sua frente é um sinal, você precisa primeiro aprender a escanear o seu corpo e entender o que você está sentindo. Entender os sinais que a tua intuição está dando para você. Deixa eu ver aqui os comentários que vocês estão colocando. Faz sentido isso para vocês? Como é que vocês sentem a intuição? Como que vocês conectam com a intuição de vocês? Eu não sei qual é o nome aqui, MKL Ferreira. Você colocou que quer fazer uma limpeza energética. A limpeza energética ela é um processo que tem que ser contínuo. É igual banho. A gente não toma banho um dia e fala que não vai mais tomar banho. Fala assim, agora eu já tô limpinha, não preciso mais tomar banho. Não, é todo dia que a gente faz limpeza. Quando a gente realmente quer desenvolver a espiritualidade e quando a gente quer desenvolver a intuição, o processo de limpeza ele tem que ser diário. Porque se a gente tá sujo, se a nossa energia tá suja, se a nossa aura tá suja, tá carregada com o nosso próprio lixo, porque a gente acha que pega coisa negativa só dos outros, né? Mas os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos negativos que a gente também tem. Isso tá gerando energia negativa em volta da gente. E a gente tem que estar limpando isso o tempo todo. Né? Não adianta eu me limpar do que vem de fora e por dentro eu não fazer essa limpeza. Então, o processo de limpeza energética ele é muito importante, mas eu não posso querer que o outro me limpe só de vez em quando. Tem que ser um ritual diário de limpeza, de proteção. Você tem uma energia de paz e aconchego, obrigada. Ser intuitivo é difícil, a gente sabe de algo, e o outro acha que a gente é louco. A questão é que a gente está muito conectada com a imagem que o outro tem da gente. E na verdade, a nossa intuição, ela vai ajudar a gente a sobreviver. A gente precisa parar de querer pedir validação do outro e validar o que a gente está sentindo. O que vocês estão sentindo é real, o que vocês estão sentindo é a realidade sua. É o que você precisa fazer para se proteger. Não adianta também a gente querer ficar fazendo premonição para a vida dos outros. Cada um tem a sua própria intuição e a gente só pode interferir na vida do outro se o outro pedir. Se o outro pedir opinião, se o outro pedir ajuda, a gente faz, a gente diz. Senão a gente acaba realmente sendo taxado de louca, né? Porque a gente sentiu que ia acontecer algo com o outro, foi lá e disse, mas às vezes o outro não está interessado, não está pronto para receber essa mensagem, porque com certeza os sinais chegaram para ele também. Se ele não sentiu, se ele não percebeu, porque ele não estava conectado com a intuição, ele não estava pronto. Sou ansiosa, às vezes é difícil de diferenciar a intuição do medo. Você nunca vai sentir medo quando você conecta com a sua intuição. Por mais que seja algo que você intua que vai acontecer algo negativo, você recebe a mensagem no teu corpo com paz. Aquela mensagem vem e senta, você tem uma paz. O medo vem depois, quando a mente analisa a mensagem. Aí a mente põe medo. Aleteia, bem-vinda, fazendo almoço e ouvindo a aula. Então vamos lá, continuando aqui nos tópicos. Como é que eu diferencio o que é intuição e o que é sinal? A diferença da sua intuição para um sinal, o sinal ele vai vir de uma comunicação externa, só que você recebe através dos sentidos da tua intuição. E como que é isso? Você precisa desenvolver essa comunicação com os anjos, precisa desenvolver essa comunicação com o universo, depois que você já aprendeu a confiar na sua intuição.
Eu fiz um vídeo essa semana e aí, fazendo uma brincadeira das pessoas que pedem sinal e depois ignoram o sinal. Isso é muito comum. A gente ignora o sinal, a gente pede o sinal e ignora, ou porque a gente não pediu o sinal da forma correta, ou porque a gente não gostou da resposta. E aí faz o que a gente quer mesmo. Então, é importante a gente entender que se eu quero a ajuda do universo, se eu quero a ajuda dos anjos, eu preciso pedir. Eu vou pedir, eles vão me responder. Para eu entender o que eles estão me dizendo, não adianta eu falar, me manda um sinal. Se eu não especificar o que é o sinal, depois eu não vou entender. Depois vai ficar aparecendo número repetido, eu vou ver a hora repetida e vou achar que é sinal. Eu vou ver borboleta passando, eu vou achar que é sinal. E, às vezes você mora do lado de um jardim, vai ter borboleta o tempo inteiro. Se toda vez que você vê uma borboleta você achar que é sinal, tem alguma coisa errada, né? Porque você vai ver borboleta o tempo inteiro. Se você tem o costume de ficar olhando muito para o celular para ver alguma coisa, você vai, ao longo do dia, em algum momento você vai bater o olho nas horas e vai ter horas iguais, vai ter número repetido. Você vai bater o olho no computador e vai ver número repetido. Só que se você não pediu mensagem e não especificou que é para vocês me mandarem através de números, você não vai saber o que é. Então você precisa ser específico quando você pede sinal. Sinal é comunicação com o universo. Você pergunta, eles respondem. Para a comunicação ser efetiva, vocês precisam dizer qual é o sinal que vocês estão esperando. Tá? E aí, se você pedir um sinal, espera aquele sinal. Se aparecer outra coisa, não é um sinal. Né? Se você pediu rosa vermelha e aparecer uma borboleta branca, não é um sinal. Se você pediu borboleta branca e viu uma pena branca, não é um sinal. Então, seja bem específico com o que você for pedir para você ter uma resposta do universo, né? Nessa questão de pedir sinais. Agora, com questão da sua intuição, não tem como eu te orientar aqui, né, em 20 minutos, não dá para eu te dar uma aula de como que você vai desenvolver a tua intuição e mais ainda, como que você acredita na intuição e deixa de lado, entender o que é ansiedade, o que é medo. Isso é um processo que você precisa começar a testar. Percebe primeiro se eu estou sentindo no meu corpo, o que eu estou sentindo no meu corpo e se eu estou pensando, se eu estou racionalizando. Se eu estou pensando, se eu estou criando um diálogo mental, se teve medo, não é intuição. Teve uma vez um comentário de uma pessoa que colocou, toda vez que eu sigo minha intuição dá errado. Aí eu falei para ela, então você não está seguindo a intuição. O que acontece muitas vezes é que a gente quer muito alguma coisa, a gente está tão desesperado para alguma coisa acontecer, que a gente sente aquelas, né, que fala que borboleta na barriga, sente aquele fuzuê na barriga, mas esse fuzuê é de ansiedade. Não é porque você está sentindo a tua intuição não vai te deixar ansiosa. A tua intuição não vai te deixar com medo. É um sentimento de relaxamento. Ela relaxa o teu corpo, você recebe a mensagem e fala, tive uma ideia. É isso que está acontecendo. Você sabe que é isso. A intuição é sempre um saber. E quando fica essa, será que é isso? Mas aí você já entrou no diálogo mental. Vocês têm mais alguma pergunta com relação a isso? Então a gente já falou o que é a intuição, já contei a minha história, já diferenciamos a intuição dos sinais. Vocês têm mais alguma pergunta com relação a isso? Então, essa questão para você aprender a fazer limpeza energética, eu ensino isso fazendo um curso de conexão com os anjos. Aí você aprende a fazer um ritual para você se limpar todos os dias, inclusive para elevar a tua vibração para que você consiga ouvir a mensagem dos anjos. Eu não ensino magia, eu não mexo com magia, então eu não vou te responder o que eu sugiro que você faça isso, porque magia a gente combate com magia. Como eu não trabalho com isso, eu não sugiro que você faça. Tá, mas toda essa questão, assim, como é que eu desenvolvo a minha intuição, como é que eu recebo os sinais dos anjos, como é que eu começo a ouvir as mensagens deles, como que eu elevo a minha vibração, como eu limpo a minha energia, o meu ambiente, como eu me protejo para me conectar com os anjos, tudo isso eu ensino dentro do curso de conexão com os anjos e eu vou abrir as vagas hoje à noite, às 19 horas eu vou fazer uma aula
no YouTube, vou fazer uma transmissão no YouTube. É uma aula de 45 minutos, onde eu explico o que é o curso, mostro para vocês lá dentro da plataforma, as aulas que tem, todo o material que está lá dentro. E explico para vocês, vou tirar as dúvidas de vocês com relação ao curso, explico como que faz para você se inscrever também. Tá? O pessoal que já está na lista de espera vai receber o link para assistir a aula do YouTube. É importante que vocês também assistam, porque lá vai ter bastante informação sobre o curso e já algumas questões para vocês tirarem dúvida, para vocês já esclarecerem tudo que vocês precisam. E também o pessoal que está na lista de espera, vocês vão receber depois da aula de lançamento, às 8 horas eu mando para vocês um link com desconto, somente quem está na lista de espera. Os gatos têm, animais têm conexão com os anjos, eles vêm, eles já são naturalmente conectados, né? Obrigada, Leteia. A Leteia, ela tá na turma agora que tá se encerrando, a gente fez a última aula no último sábado. Michele, essa aula do YouTube, aqui na minha bio, ele tem um link que a hora que você abre, vão ter vários botõezinhos que vão te direcionar para todas as para as minhas redes sociais. E lá tem também um link que vai te direcionar para o meu YouTube. Você pode ir lá, começar a seguir e ativar o sininho de notificações, porque aí a hora que eu começar a live, você recebe a notificação do YouTube de que eu estou entrando ao vivo. Mas eu vou postar aqui também nos stories, no feed, que eu tô começando a live lá para vocês assistirem, tá? A única proteção que a gente tem contra a magia é elevar a nossa vibração. Se limpar sempre, elevar o pensamento e estar sempre com a nossa energia equilibrada. Se eu tô com a minha energia equilibrada, a minha própria aura tá fechada. Qualquer coisa que chegue para mim, volta. Não pega. Magia não pega para quem tá limpo, equilibrado. Tá? Isso eu ensino vocês a fazerem dentro do curso de conexão com os anjos. Elevar a tua vibração para fechar a tua aura. Elevar a tua vibração para conectar com os anjos. Tá? Então, eu vou encerrando aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação aos anjos, com relação aos sinais, vocês podem continuar mandando por direct, que eu aproveito e respondo também na hora do lançamento. E eu espero vocês, então, às 19 horas lá no YouTube, fazer essa aula da explicação de como que funciona o curso, tirar as dúvidas de vocês. E se vocês quiserem receber o link no e-mail de vocês, para vocês fazerem a inscrição com desconto, vocês precisam entrar na lista de espera, que a lista de espera também tá lá no link da minha bio. Você vai abrir a bio, vai ter um botão para você clicar lá, lista de espera do curso de conexão com os anjos, e aí você entra e cadastra o seu e-mail. Você tem que colocar o seu nome e seu e-mail, cadastrar, e aí eu começo a mandar para você as informações do curso, o link para você assistir a aula do YouTube e depois o link para fazer a aula com desconto. Gratidão pela presença, pessoal. Um grande abraço para vocês. A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.